Atualmente se fala sobre um suposto cristianismo anti-intelectual, que despreza a razão e todo pensamento racional para falar sobre o conhecimento, sobre o que é a verdade. Mas de que modo a modernidade tem tratado o uso da razão para o processo de conhecimento? No vídeo passado em que eu falei sobre este livro, chamado Bento XVI, a Igreja Católica e o Espírito da Modernidade, eu citei alguns fenômenos que fazem parte da modernidade, que define o que é a sociedade moderna. E um desses itens, um desses fenômenos é a separação entre a fé e a razão. Nós vemos na história da Igreja que a fé da Igreja primitiva se colocou na linha da filosofia grega. Ou seja, houve uma conciliação entre a fé cristã e a filosofia grega, e em oposição aos mitos daquela época. Desse modo, a Igreja primitiva colaborou para um processo que se chama de desmitologização, ou seja, é a substituição de uma religião mitológica por Deus como criador. Agora já não é mais os deuses, os mitos gregos que explicam o surgimento da vida e de tudo que existe, mas é Deus enquanto ser racional e criador. Desse modo, através da religião cristã, do pensamento cristão, Deus é tanto razão criadora como razão amor. Ou seja, Deus não é apenas o criador, mas é o salvador da humanidade. Deus é Logos, mas é um Logos que se comunica por amor, para salvar, para redimir. Desse modo, para o pensamento cristão, Deus não é apenas criador. Ele não criou tudo que existe e abandonou as suas criaturas. Não, ele se comunica com as suas criaturas por amor, para que, através dessa comunicação, haja comunhão entre Deus e o homem. Mas houve na história uma série de tentativas de separação entre fé e razão, e isso usando-se da própria teologia cristã. Isso se deu, sobretudo, com o surgimento do protestantismo, com a reforma protestante e com o preceito da sola escritura, em que define, que afirma que só a Bíblia é válida. Isso começou, então, com Lutero, mas também houve essa tentativa por parte de outros teólogos protestantes, como Adolf von Harnack. Ele foi um teólogo protestante liberal que tentava dissociar a fé da razão, ao tentar liberar a mensagem de Jesus de pressupostos filosóficos, como a questão da Trindade Santíssima. Para Bento XVI, esses fenômenos, essas linhas de pensamento que também são teológicas de certo modo, elas trazem uma concepção moderna de razão, que é uma espécie de síntese entre o platonismo e o empirismo, que acaba por quebrar a relação entre fé e razão, o que vai culminar na subjetividade da religião, como nós falamos no vídeo passado. E nesse livro é dito que, quando não há outro critério de ação além do subjetivo, surgem as patologias tanto da religião quanto da razão. Ou seja, não é uma simples dissociação entre fé e razão. Há uma série de patologias que surgem tanto na fé quanto na razão, de modo que a fé perde o seu sentido, assim como também a razão, porque é necessário que a fé e a razão estejam juntas, como crê a Santa Igreja Católica, como é de fato, porque é necessário que a fé e a razão estejam juntas para que elas possam funcionar, digamos assim. Então esse fenômeno de separação entre fé e razão é o que define também a modernidade. Essa separação entre a fé e a razão. E para que a fé e a razão voltem a estar unidas, é preciso que se transforme esse conceito do que é a razão. Porque hoje a razão ainda está muito ligada ao empirismo, aquilo que é verificável pela experiência. Mas a razão não se refere a apenas isso, a conhecimentos sensíveis e empíricos. De modo que todo conhecimento que transcende a experiência sensível é inválido. A razão vai além disso, o pensamento racional é além disso, e é necessário resgatar isso para que se possa unir de novo fé e razão. E por que é importante que a fé e a razão estejam unidas? Nós vemos
que essa união é importante, é necessária, a partir de filósofos como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Santo Agostinho disse que é necessário crer para compreender, compreender para crer. Ou seja, somente uma fé capaz de iluminar a razão é que o homem pode conhecer a verdade. É somente quando a razão é iluminada pela fé que o homem pode compreender, que ele pode conhecer a verdade. Por outro lado, a fé também solicita a razão para compreender aquilo que lhe é próprio, aquilo que é próprio da fé. Desse modo, a fé requer razão, assim como a razão também requer a fé. Sabemos que a razão não é capaz de esgotar tudo que existe, todo conhecimento, não é capaz de alcançar todo o conhecimento, toda a verdade. Como diz São João Paulo II, a razão não é capaz de esgotar o mistério da cruz, mas a cruz é capaz de dar à razão aquilo que ela procura. Mas a unir a fé e a razão não é tão simples. É necessário que a fé cristã retome, tenha um lugar de debate novamente e que a filosofia descubra a sua essência, redescubra a sua essência, a sua origem, a sua finalidade. Porque a própria filosofia já perdeu a sua essência, o seu sentido, assim como a razão. E até em muitos âmbitos a própria fé. E quando essas relações, quando a fé e a razão se separam, o homem se desequilibra. O conhecimento da verdade se torna muito mais difícil. Talvez você já tenha tido essa experiência de sentir que a sua razão é potencializada com a fé, com o estado de graça. Nós podemos perceber que a razão trabalha de uma forma melhor quando a fé está ali auxiliando. Então, quando se fala de um cristianismo que é anti-intelectual ou supra-intelectual, nós vemos que isso não condiz com aquilo que o cristianismo é e sempre foi. Ou seja, o cristianismo nunca esteve contra a razão. Pelo contrário, sempre esteve em defesa da razão. E é por isso que o Papa Emérito Bento XVI fala que os fenômenos da modernidade são, no fundo, cristãos. Eles provêm de raízes cristãs, só que são absolutizados. E como a razão, que é algo que a cristandade sempre defendeu, foi absolutizada pela modernidade, se tornou algo negativo. Então, como a razão, no conceito moderno, despreza a fé, a razão perdeu o seu sentido. Há uma absolutização da razão e uma separação desta com a fé. No próximo vídeo falarei um pouco mais sobre a relação entre a fé cristã católica e a ciência. Será que a fé cristã deve rejeitar a ciência? Isso também é um conteúdo que está presente nessa obra. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo se você quiser adquirir esse livro. Então continue acompanhando essa série de vídeos sobre esses temas e até a próxima. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Até a próxima. Tchau! Salve Maria!